Toma, Senhor Deus, o primeiro lugar em tudo que for fazer, meu Pai, nesta noite. Abençoa que eles irão ter oportunidade para te louvar, para trazer uma mensagem, meu Pai, que, Senhor Deus, possa usar os teus filhos, meu Pai, dando inspiração, ousadia e autoridade, meu Deus, para falar da tua grandeza e do teu amor. Toma, Senhor Deus, à frente de tudo, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Pedindo ainda, Pai, Senhor Deus, venha afastar de nós todo impedimento, todo embaraço, meu Pai, colocar por terra as barreiras. Não permite que nada, meu Pai, venha impedir de nos cultuar a Ti nessa noite. E assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E as palmas para o Rei da Glória. Quero convidar a missionária Zuzulene para louvar o Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu convido o evangelista José Carlos para louvar e engrandecer o Senhor junto comigo. Glória e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E você louve e agradeça o nome do Senhor porque Ele está aqui. Glória e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Santo e poderoso Deus. Aleluia. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Vai dar certo. Louvado seja Deus. Oh, aleluia, Jesus. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Oh, glória a Deus, te amo, Senhor. Glória a Deus, aleluia. É por isso que nós viemos te adorar, porque, Senhor, toda honra e toda glória para ti, meu Deus, meu Pai. Oh, aleluia, Jesus. Eu te amo mais que o preço anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que a deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que eu desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Oh, Deus maravilhoso. Como é grande esse amor, como nós somos gratos, temos que ser gratos a esse Deus tremendo. Mas nós estamos aqui hoje para adorar porque Ele nos concedeu o dom de vida. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Santo Deus. Aleluia, Deus. Poderoso. Aleluia, Jesus. Eu te amo mais que um preço anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Mas que pobre desse lado ama o chão que eu desprezou. Eu te amo, mas que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu
e falado de um Deus tremendo que está em cima do céu. É o santo verdadeiro, meu herói, o meu guerreiro, é o Deus de Israel. Se você está aí e você pode sentir sua glória envolvendo este lugar, entre agora nessa nuvem, conheça mais deste meu Deus, que tua vida com certeza irá mudar. Oh, glória! Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra, derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha, e no seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo, derruba as muralhas, quando ele ordena até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar, cita ele aí onde tu está. Ele vai, hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai, hoje a tua vida ele vai mudar. Eu creio. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra, derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha, e no seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo, derruba a muralha, quando ele ordena até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar, cita ele aí onde tu está. Ele vai, hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai, hoje a tua vida ele vai mudar. Erga as tuas mãos, adore nesta hora, chega de derrota, agora é só vitória. Erga tuas mãos e adore nesta hora, chega de derrota, agora é só vitória. Aleluia. Só vitória. A sua mãe agradece aqui, Rei Jesus, porque ele é de toda a honra e de toda a glória. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar a diaconisa Lúcia Vidal para louvar o hino 185. Amém? Nós estamos no culto de adoração a Deus, na sede PRR, 22/6/2025, tema Missões. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e adorar o Senhor com o hino 185 da nossa harpa cristã. Glória a Deus, aleluia. Vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis pra te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre
nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar. Mensagem que fala da salvação. Vem tu, Consolador, inspira e dá fervor às orações. Espírito de paz, afasta Satanás e plena graça traz aos corações. Ao grande trino Deus, louvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor para sempre. Amém. Aleluia. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Deus, Ele é poderoso. Ele está aqui no nosso... Aleluias. Mateus capítulo 11, versículo 28, nos diz assim a palavra do Senhor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Soberano Deus e Pai querido, obrigado por esta palavra que nos faz, meu Pai, contemplar, meu Pai, com os nossos olhos, ouvir com os nossos ouvidos e guardar em nossos corações, Senhor. Pai Santo querido, obrigado por esta palavra que nos concede nesta noite. Amém. Os irmãos podem sentar. Louvado seja Deus. Jesus está fazendo um convite, né? Fazendo um convite para todos os seres humanos. E esse convite que ele está fazendo, ele também promete Então nós deixaríamos de lutar, deixaríamos de orar, deixaríamos de perseverar. Essas coisas que acontecem na nossa vida são necessárias. É necessário que haja luta, que haja adversidade, que há problemas, porque é uma forma de nos incentivar a orar, a buscar a Deus, a confiar nele. Por isso que Jesus está oferecendo o alívio, quando ele diz para nós, né? Aleluia, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vou aliviar essa dor,
essa tristeza, este mal. Eu não vou tirar por total, aleluia, porque senão o homem pode cruzar os braços, o homem pode, aleluia, até deixar os caminhos do Senhor. Mas quando nós, servindo a Deus, buscando a Deus, mesmo com essas lutas, mesmo com todas essas coisas, o Senhor Deus, Ele aumenta a nossa fé, Ele coloca a alegria no nosso coração, Ele nos ajuda na nossa dificuldade, aleluia. Por isso, irmãos, que aqui é a palavra da parte do Senhor para os nossos corações. E uma coisa interessante que Ele também nos oferece, né, amados? E encontrarei descanso para vossas almas. Descanso da alma. Aleluia. Mesmo com problemas, aflições, muitas coisas acontecendo, no Senhor Jesus nós temos a nossa alma tranquila, descansada. Aleluia. Porque Ele segura em nossas mãos e nos sustenta. Aleluia. Por isso, irmãos, esse aqui é o convite do Senhor. Vinde a mim, aleluia, que eu trarei alívio, aleluia, e descanso para a vossa alma. As palmas alto o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos louvar, irmãos, o 291, é a mensagem da cruz. Quando falo em mensagem da cruz, no meu conceito, é a mensagem de amor e dor, né? A dor que Jesus sentiu por amor a nós. Então, louvemos a esse Deus maravilhoso. Amém? Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, com emblemas de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei cruz, até por uma coroa trocar, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem para mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação.
aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluias. Irmãos, esse hino me lembrou um fato que ocorreu nessa semana, né? Que a mensagem da cruz é todo o amor que Jesus teve por nós. E um grupo de amigos conversando, né? Eles conversavam que eles não tinham fé em Deus. Cada um acreditava em alguma coisa. Um acreditava na cruz, a cruz de madeira, o crucifixo, né? Outros acreditavam no olho grego, outros acreditavam no poder do sol. Mas ninguém acreditava no Deus da Bíblia, no Deus vivo. E esse é o Deus que a gente acredita. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Quero dar a oportunidade nesse momento para o evangelista Alfredo. Ele vai falar sobre a evangelização, a experiência que ele tem na evangelização. Após a oportunidade do evangelista Alfredo, a irmã Zuíla vai estar com a oportunidade para contar um testemunho. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero dizer que sou grato ao Senhor por estar nessa noite aqui e, glória a Deus, nessa noite, irmão, vou deixar um versículo para a meditação dos irmãos, lá no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. O Senhor nos chama a nossa atenção, nos convida, dizendo assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Este versículo, irmão, o Senhor nos chama a atenção, o Senhor nos convida, o Senhor nos alerta a todos nós a procurarmos a esse Deus maravilhoso. Dentro dessa oportunidade eu quero falar um pouco sobre esse convite, sobre esse alerta que nós estamos na nossa responsabilidade de anunciar o Evangelho, a qual o Senhor Jesus entregou para a sua igreja na terra, para que a sua igreja anunciasse o Evangelho a todos os povos, a todos os moradores da terra. Nós temos que anunciar. Então, meus queridos irmãos, o Senhor me incumbiu de evangelizar, me chamou, me ordenou, e eu tenho saído. E o evangelismo, irmão, é algo muito maravilhoso. Nós vamos levar o Evangelho do Senhor. Louvado seja Deus. E eu perguntei uma vez para o Senhor, disse assim: Senhor, já evangelizei em volta da igreja. Aí Jesus falou assim no meu coração, Espírito Santo: você olhe para a sua direita, olhe para a sua esquerda, olhe para frente, olhe para trás, mostrando para mim que há um espaço muito grande, gigantesco, para ser evangelizado. E eu dizia, alguém disse para mim: todo mundo já ouviu o Evangelho. Alguém pode ter ouvido a palavra, mas o Evangelho do Senhor, alguém disse assim, já conhece. Eu digo, você pode ter ouvido, mas conhecer você não conhece. Porque quando o homem conhece o Evangelho de Jesus, ele se arrepende, ele se converte, ele se rende, ele passa a seguir, a obedecer. Então, irmãos, nós estamos fazendo esse trabalho de evangelismo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar a igreja, você é convidado, irmão. Nos dias de trabalho, dia de quinta-feira, temos o culto no lar.
Louvado seja o nome do Senhor. E nós saímos, nós vamos levar a palavra do Senhor, nós vamos fazer uma oração no celular. O celular vai estar sendo abençoado pela palavra de Deus. Quando você se interessar de um culto no celular, a irmã Cicinha está na frente desse trabalho. Pode se dirigir a ela e pedir essa visita que nós vamos fazer com todo o prazer e toda a alegria em nosso coração. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida e a minha, e vamos nos ajudar no trabalho de evangelismo, tá certo, irmão? Entregar um folheto, irmão. Não vamos nos apresentar naquele dia diante do Senhor com as mãos vazias, irmão. Né, irmão? Nós vamos nos apresentar diante do Senhor com alguma coisa. O Senhor vai dizer naquele dia: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei, entra para o reino e o gozo do teu Senhor. Que coisa linda, né, irmãos? Então o Senhor vai requerer de nós o fruto. Vamos levar a palavra do Senhor, o evangelho de Jesus, né, irmão? Chegar e dizer, pregar o que Jesus mandou pregar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está convidando, né, irmão? Essa obra, irmão, vou encerrar. Essa obra é uma obra que os anjos queriam fazer, mas Deus concedeu à igreja, aos homens, para fazer esta obra. E Deus conta comigo e com você para evangelizar a palavra do Senhor. E nesta noite eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus, e todos se sentam convidados a participar do evangelismo, tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida e ore por mim também. Deus abençoe. Obrigado. Saúdo a todos na paz do Senhor. Frio na barriga tá aqui porque eu sou muito nervosa para essas coisas, mas eu tinha que vir para cá para agradecer o grande livramento que Deus deu para mim e minha família, né? Na sexta-feira passada, aconteceu uns curtos lá nos fios e o fio caiu em cima das lonas que é na garagem da minha casa. Isso aconteceu às 3 horas da madrugada. A gente só acordou às 4h30. Deus usou os vizinhos para não desistir de chamar a gente. Porque a gente ia morrer. Não ia nem ver o que tinha acontecido, porque a lona começou a pegar fogo e pingar em cima do carro. A minha casa é cheia de MDF, meu marido é marceneiro. Tem muito material inflamável, então ia ser assim um incêndio. E tinha pessoas que diziam, não adianta mais chamar, porque a gente estava no quarto, e o quarto é forrado, não dava para ouvir nada. Mas Deus não deixa eles desistir. E graças a Deus, para honra e glória, a gente está aqui. E é isso que eu estou para agradecer, pelo esse livramento, porque Deus é maravilhoso. E a gente, quando acordou, meu marido lembrou do extintor no carro. Já tinham chamado bombeiros, a Enel, e ninguém chegava. E ele conseguiu apagar o fogo. Senão, não estaria aqui para contar essa história. Obrigado, Deus, por tudo. Aleluia, grande livramento, né, que Deus dá quando nós estamos em oração. Deus, ele olha para o seu servo e Deus dá a vitória, né? Nesse momento foi o milagre, né, que Deus deu para a esposa da nossa irmã. Nessa oportunidade quero convidar o irmão Francisco de Assis. Ele também vai estar falando da experiência que ele tem no evangelismo, amém? Logo após o irmão Francisco, assim que ele terminar, o irmão Antônio Carneiro vai estar com a oportunidade para louvar o Senhor. Logo após o irmão Francisco, assim que ele terminar, o irmão Antônio Carneiro vai estar com a oportunidade para louvar o Senhor. Aleluia. Eu salto os irmãos na santa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer a sua oportunidade a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E falar um pouco, louvado seja Deus. Aleluia. Do evangelismo, da necessidade, aleluia, que a obra de Deus necessita. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. O evangelismo, aleluia, a gente faz na rua, né? E aqui a congregação, louvado seja Deus, nós tivemos uma reunião e o pastor, louvado seja Deus, aleluia, sugeriu que a gente fizesse um evangelismo. E eu
peço para a igreja, convido a igreja que tem a necessidade de a gente fazer uma visita. Chego para a irmã Diaconisa Cícera, né, e passo o nome para ela, a rua, endereço, que a gente tem o prazer de fazer esse evangelismo. Como assim? Os irmãos convidam um vizinho, a família, né, que se encontra perto, para a gente fazer essa oração, orar pela família e uma palavra, né, do evangelismo, que Deus, aleluia, liberta, que Deus salva, que Deus prepara. Louvado seja Deus, né, porque assim nós vamos evangelizando, né, para a obra do Senhor, que é necessário, né, porque Jesus mesmo falou com os seus discípulos: ide e pregai o evangelho. E a igreja aqui, ore a Deus, ore ao Espírito Santo de Deus, aleluia, quem quer participar também desse evangelismo. Louvado seja Deus, né? Eu estou me congregando há pouco tempo, mas eu, quando aceitei a Jesus como meu Salvador, aleluia, foi algo que Deus me chamou no evangelismo, para evangelizar, porque eu vi a necessidade, né, na obra do Senhor. E a gente tem que vir com alegria, né? Não vir porque eu estou aqui ou porque a igreja está necessitando, mas que a obra do Senhor precisa, Jesus precisa das almas, porque ele diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Louvado seja Deus. Então isso é um ide para os seus discípulos, e nós que também somos discípulos, né, já fomos evangelizados por outras pessoas, graças a Deus, e nós estamos aqui. Louvado seja o Senhor. E nós temos que fazer com alegria, vir aquela atuação do trabalho do Senhor, né? Dedicação a Deus, ser grato a Deus por Ele ter enviado alguém para nos trazer uma mensagem. Então nós estamos sendo gratos a Deus. A gratidão a nossa a Deus é essa, né? Mas louvado seja Deus, mas ore ao Espírito Santo de Deus em casa por esse propósito. Louvado seja o Senhor, que Deus nos está nos sustentando aqui nesse evangelismo, né, que vai nos sustentar, e que nós vamos ver as almas aqui na casa do Senhor. Não só aqui, porque não é só aqui que vai ter a salvação, não. E essas pessoas também vai para outro canto, mas que seja pregado o evangelho. Louvado seja Deus. E aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu salvo a igreja com o Senhor Jesus, amém? O homem da 169. Glória a Deus, aleluia. Longe do Senhor andava, no caminho de ouro, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha salvação, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, foi aos pés do Salvador, e ali caí
peço oração no nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus eterno, Pai. Aqui estou, Jesus, na tua presença, Pai. O Senhor me conhece, conhece o meu viver, o meu andar. Pai, o meu deitar, o meu levantar, o Senhor conhece. Meu Deus, aqui nessa hora que estou aqui na tua presença, meu Deus, eu quero te apresentar, meu filho está viajando, Deus. Eu não sei qual é a maneira que ele se encontra nesse horário, até as tuas horas eu sei. Mas que o Senhor mantenha ele em paz, com a esposa, com os pessoal que ele foi, que ele venha em paz, que ele se dê bem no passeio, para a glória do teu nome. Também te apresento meus filhos que moram por aqui, por perto, meu Deus, que a cada um, meu Deus, que o Senhor guarde e proteja, e que os olhos maus não alcancem nenhum, mas que o Senhor cuide e guarde, para a glória do teu nome. Amém, graças a Deus. Aqui agradeço a oportunidade. Aleluia. Também, irmão, quero dar a oportunidade para a missionária Rita. Ela vai estar trazendo um relatório sobre o evangelismo, trabalhos, né, na igreja, trabalho nos lados, discipulado, e falando sobre o dia oficial do evangelismo aqui na sede. Maravilha, graças a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Evangelismo, a palavra evangelho significa boas novas de salvação. Era o que nós deveríamos estar fazendo hoje, culto de missões, e os outros dias, anunciando a palavra de Deus como se fosse uma grande venda. Aleluia. Extra, 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 Jesus está voltando. Quem gostaria de aceitá-lo como Salvador? Mas muitas dessas expressões já deixaram para trás. Quando eu comecei no Evangelho, 35 anos atrás, amados, diziam para mim que todas as pessoas eram alistadas para ganhar almas para Jesus. E eu perguntei para aquela missionária, irmã Edna, como que eu faço para ganhar almas? O que é ganhar almas? Por que não comprar almas? É melhor comprar, irmã Edna. Não entendia absolutamente nada do Evangelho. E aquela missionária, com muito carinho, me ensinou a falar do Evangelho. Primeiro, uma mulher chamada Luzia Henke, no Rio de Janeiro, onde eu morava, ela me ensinou a entender o que era a Bíblia. E quando ela vinha passar de frente daquela loja, ela falava, já está lendo a Bíblia? Eu digo, vou pegar agora. Só foi a senhora chegar, porque a senhora me lembra. Tem muitos que não conhecem e não querem, mas há muitos que querem conhecer a Bíblia e conhecer a história do Salvador. É o que a igreja faz, é o que nós fazemos. O evangelista Alfredo é responsável por esse trabalho, a diaconisa Cícera é responsável também por esse trabalho, e eu e nós responsáveis por esse grande trabalho que é anunciar a salvação da pessoa de Jesus, nós temos a responsabilidade, amados, de não só catalogar as almas, mas de dizer assim para o Senhor está voltando. Porque diz os pregadores, alguns deles, que enquanto nós não pregarmos o Evangelho por todo mundo, Jesus não volta. E não é verdade, Jesus não depende disso. Ele quer que todos os homens sejam salvos. E essa obrigação é nossa, de anunciar para que esses homens, essas mulheres, essas pessoas entendam o que é a salvação na pessoa de Jesus Cristo. É não perder a sua alma, como disse aqui no livro de Mateus 11:25, que nós devemos, no Senhor Jesus, que tem todo o poder e toda a força, sabe ensinar, sabe cuidar de nós devemos primeiramente buscar a Ele. Depois Ele diz assim, que é descanso para a vossa alma. Quando o Evangelho chega em nós, nós somos descansados. Estamos livres da condenação eterna. Por isso que é necessário fazer isso. Outra ordenança de Jesus, Marcos 16:15. Ou 15 de Marcos 16:15. Portanto, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Outra responsabilidade nossa, das pessoas crerem no Evangelho, se arrependerem e terem uma vida de salvação, já nessa terra. Porque a continuidade dessa vida será a vida eterna. E aqui está a grande questão do Evangelho. Pregar para as pessoas entenderem. Nós, o Senhor Jesus, para nós fazermos discípulos. Quem prega o Evangelho, quem faz evangelismo, tem a necessidade, quem ouve tem a necessidade de saber algo mais. Aí está o grande segredo da igreja. Pregar, ensinar, preparar essas pessoas, cuidar delas, que é o retorno com elas para que elas ou venham para a igreja ou se tornem evangélicos por si só, como foi o meu caso, né? Ouvindo a palavra 1 ano e meio, a palavra entrou no meu coração e eu entendi, mas muita gente não entende, mesmo ensinando. Mas tem um discipulado na igreja que é para a preparação dessas pessoas
quando elas decidem para o batismo. Então vamos fazer o apelo, foi feito bastante apelo para que a igreja levante e faça esta obra. E eu também, em nome dos irmãos que fizeram antes de mim, o apelo eu digo, peça para Deus levantar, porque começa com a entrega de um folheto, de uma literatura evangélica, depois arde no seu coração a necessidade de evangelizar. E torne-se evangelista e missionários. Muitos querem a carteirinha, não é verdade? Mas nós estamos querendo pessoas para ouvirem. E o irmão Francisco de Assis falou uma coisa interessante. Começa do nosso lado, na nossa família, na nossa rua, no nosso bairro, na vizinhança, nos familiares da igreja. Eu faço o apelo especialmente para a igreja. Dê-nos uma casa, uma família para nós irmos lá. Porque tem quintas-feiras que é folga para nós, não tem lares. A gente pode entrar em qualquer lar aqui. Talvez eles, por educação, vão abrir suas portas. Mas se forem convidados, se for marcada aquela visita, fica melhor para a igreja. A igreja vai com mais responsabilidade e mais autenticidade. Amém, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos anime a fazer esta obra magnífica para o Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. As senhoras estão com a oportunidade. Logo em seguida, os varões. O grupo Cântico de Júbilo saúda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. No terrível espinho do pecado pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. Espinho do pecado eu sei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a
coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. O grupo Cântico de Júbilo agradece a oportunidade em nome de Jesus. A Deus. O grupo de varões, Leão de Judá, saúda a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o 212 da harpa, igreja. Bela para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. A igreja louva. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava no lance imprevisto da frente encontrar, até que eu possa, Rei da glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Meus batalhões em Cristo, prosseguindo avante, não sei com que valor, não podem contra o mar. Podes tu ficar ruindo, mesmo vacilante, quando ataca outra a eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, pois se trava no lance imprevisto da frente encontrar, até que eu possa ver da glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá depressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vir pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, pois se trava no lance imprevisto da frente encontrar, até que eu possa, Rei da glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é
a se travar, pois se travar no lance, entrevesso na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando na vitória, onde Deus vai me O grupo de varões, Leão de Judá, agradece a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Irmão, quero convidar o evangelista Carlos Antônio para orar pelo dizimista, ofertando a casa do Senhor. Em seguida, o evangelista José Carlos louvando ao Senhor. O evangelista Carlos Antônio. Aleluias, glória a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus pelo nosso pão de cada dia, nosso pão cotidiano, e principalmente porque Ele não deixa nada nos faltar, porque Ele é maravilhoso e Ele é tremendo. Amém, igreja? Vamos orar. Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui te agradecendo, Senhor, pelas tuas bênçãos, Senhor, pelas tuas dádivas, meu Pai, em nossas vidas, meu Pai, que nunca deixaste faltar, meu Pai, o pão de cada dia, meu Pai. Nos ajuda, meu Pai. Aquele, meu Pai, que nessa hora não tem para te ofertar, mas o coração está desejoso, meu Pai, para que da próxima vez, meu Pai, ele possa contribuir com a tua obra, meu Pai. Ajuda, meu Pai, aquele que nessa hora, meu Pai, vai te ofertar com alegria, vai dizimar, meu Pai, com alegria também, meu Pai. Que tudo, meu Pai, venha ser feito para a glória e honra do teu santo e maravilhoso nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Saúde a todos com a paz de Jesus. Amém. É bem conveniente, né, a mensagem a mensagem do culto, né? Vale de Ossos Secos, o título desse hino, amém? Vamos meditar, né, nessa mensagem em nome de Jesus. E era um grande vale no deserto, muita poeira e uma grande sequidão. E dentro desse vale muitos ossos sequíssimos, sequíssimos. E ouvi uma voz que me ordenara, a voz do rei, o maior imperador, dizendo: profetiza esses ossos sequíssimos, sequíssimos. E eu obedeci àquela voz, profetizei, soltei a voz na imensidão e fiz como o Senhor me ordenou. Ao vale, ao vale. E eu obedeci àquela voz, profetizei, soltei a voz na imensidão e fiz como o Senhor me ordenou. Ao vale, ao vale. E houve um reboliço em todo o vale, um grande exército no deserto se formou. E Deus me ordenou mais uma vez: profetiza a vida.
pelo Espírito eu profetizei, e veio vida àquela grande multidão, e era um exército poderoso, com vida, com vida. E eu vou profetizar na sua vida, e o milagre agora vai acontecer. E o Espírito de Deus virá com vida sobre você, sobre você. Vale de ossos secos, me escute, ouve a palavra do Senhor, e em nome do Senhor receba vida. Agora, vale de ossos secos, me escute, ouve a palavra do Senhor, e em nome do Senhor receba vida. Agora, vale de ossos secos, me escute, ouve a palavra do Senhor, em nome do Senhor receba vida. Agora, amém, Jesus, é para ti, Senhor, toda a glória, Senhor Deus, suas palmas, meu Pai, Jesus. Aleluias. Irmão, quero dar mais uma oportunidade para o irmão José para trazer um testemunho. Em seguida, eu já quero agradecer a minha oportunidade, passando para o preletor presbítero Rondinello. Sal da igreja com a paz do Senhor. Irmãos, há 19 anos atrás, quando eu me reconciliei com o Senhor, eu sabia que esse caminho que leva até a Ele é estreito, espinhento, cheio de barreiras, cheio de obstáculos. Mas se você está com Jesus, você está com Jesus, por isso que nós conseguimos trilhar por Ele. Porque sem Jesus, eu viajei a trabalho para a cidade de Limoeiro do Norte. Eu trabalhando lá, aí um camarada chegou para mim lá na obra, lá, fazendo umas perguntas para mim a respeito da minha moto, assim, qual era o ano. Eu fiquei assim meio suspeito, mas eu, como servo de Deus, eu não posso afirmar nada de ninguém 100%, julgar ninguém, né? Eu só fiz falar em pensamento. Deus é maior, Deus ele está comigo. Eu creio nisso. Que eu já falei aqui da fé em Cristo Jesus, que o justo viverá pela fé. E Deus ele faz aquilo que a gente não sabe. Eu vim embora na sexta-feira, mas Deus ele tem um poder de ir na mente de todo ser humano para todos se voltarem para Ele. Mas Deus não quer assim. Deus ele quer que o homem reconheça que é pecador e que precisa de Jesus e que ele volte por ele e que ele aceite Jesus por ele, pela pessoa dele. Mas naquela quinta-feira pela manhã, Deus olhou para mim lá e disse assim: não, filho, agora eu estou indo na tua mente. Você não vai embora sexta-feira, você vai hoje pela manhã, filho. E quando foi quinta-feira pela manhã, aquela vontade de ir embora. Aí eu, rapaz, isso aí é amanhã, mas eu não estou com vontade de ir embora hoje, eu vou hoje. Aí cheguei para o mestre da obra, ele ia para outra obra lá em Quixeré, eu cheguei para ele, dei satisfação a ele: mestre, eu ia embora amanhã, mas eu vou logo hoje. Aí falei umas coisas lá para ele que precisava fazer na obra, né? Arrumei minhas coisas, minha bagazinha lá e tudo, peguei minha moto e vim embora. Quando foi na terça-feira pela manhã, eu liguei para o meu patrão lá no escritório. Aí ele não me retornou, mas quando ele viu minha ligação, ele me ligou. Aí eu: bom dia, doutor Pedro, eu já se encontro aqui no escritório. Aí ele falou assim: Jocélio,
Ei, foi que aconteceu lá na obra? E, rapaz, não aconteceu nada não. Rapaz, tem certeza que não aconteceu nada? Não, pai, discutiu com ninguém não? Não. Rapaz, você não vai voltar para lá mais não, viu? Quinta-feira chegou 2 camaradas lá encapuzados lá te procurando. Aí eu vi logo ali, foi a mão de Deus ali, foi Deus ali que me livrou e tocou na minha mente para eu vir embora. Aí eu, doutor, é o seguinte, esses camaradas foram lá para roubar minha moto, não foi para outra coisa. E eu estou com suspeito de uma pessoa aqui que falou isso. Aí então, gente, Deus ele é maravilhoso, ele sabe de tudo. Eu não vim embora na quinta-feira pela manhã, eu só vinha na sexta. Mas quando foi na sexta-feira, daquela vontade de vir embora, eu vim embora. Quando foi na terça, o doutor ligou dizendo isso para mim. Chegou 2 camaradas lá na quinta-feira encapuzados lá me procurando. Eu agradeci a Deus já até hoje, sempre eu venho agradecendo a Ele por isso. Esse caminho é estreito, o diabo todo dia se levanta para fazer alguma coisa contra nós, para sair dos caminhos do Senhor, para fazer alguma coisa. Mas ele perdeu mais um na minha vida, ele perdeu mais um. Porque Deus ele está comigo, está conosco, para todo sempre. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Pai do Senhor, glória a Deus. Deus faz assim, né? Deus de livramento, de promessa, de aliança. É o Deus que nos protege e nos livra todos os dias. Vamos abrir as nossas Bíblias, igreja. Mateus 25. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade de mais um dia estar de pé na presença dEle. Glória a Deus. Mateus capítulo 25. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. 25 primeiro. Fazer a leitura do início do capítulo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Enquanto os irmãos procuram, uma certa vez também que eu possuí uma moto e eu estava chegando na igreja que eu me congregava na moto, e enquanto eu estacionava, passou 2 camaradas só olhando para mim, né? E eles olharam para mim assim de uma maneira tão fixa, e eu repreendi em nome de Jesus que eu já ia estacionar a moto para entrar na igreja. E a 50 metros tinha um rapaz em cima de outra moto, mais nova do que a minha, mandando mensagem no WhatsApp, eu acho que era, com o descanso central da moto. E aqueles 2 camaradas roubaram a moto do rapaz, o capacete foram embora, né? Então nesse dia eu glorifiquei também, porque o Senhor ele me deu o livramento, né? Aqueles caras iam roubar a minha moto, mas eu creio que Deus não permitiu, né? Isso na época, há 10 anos atrás, né? Mas Deus faz assim, Deus é Deus de livramento, né? Glória a Deus. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim, ó. Então o reino dos céus será semelhante a 10 vezes que, tomando as suas lâmpadas, sairão ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram e todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio um esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai do nosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes repreenderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e antes aos que vendem, e comprá-os para vós. E tendo elas comprado, chegou o esposo, e as que estavam preparadas encontraram-se com ele para as bodas, e fechou-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E eles respondendo disse: em verdade vos digo, não que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Oremos. Maravilhoso Deus santo, verdadeiro, fiel e justo, eterno, poderoso, príncipe da paz, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus todo-poderoso, toma a nossa vida nas tuas mãos de uma maneira especial nesta noite. Nos abençoa por intermédio da tua palavra, livre e guarde todo o mal. Vem falar a tua igreja, Senhor, conforme o que o Senhor queira falar nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, pode se assentar glorificando o santo nome do Senhor. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus.
quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo. Em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Pode adorar, igreja, aleluia. Deus já está neste lugar, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Glória a Deus, aleluia. Vai dar uma salva de palmas para Jesus, igreja. Glória a Deus. Meus amados irmãos, aqui a partir do capítulo 24 de Mateus, a palavra vai falar sobre os sinais da destruição de Jerusalém, do fim do mundo. Aleluia. Aqui a palavra de Deus, isso o Senhor Jesus falando, da segunda vinda do Senhor. Ele vai falar também que ninguém sabe o dia nem a hora, mas ele também vai falar do preparo para a sua segunda vinda. Então, ele vai falar primeiro que vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora que o nosso Senhor vai vir. Nós todos sabemos aí, nos noticiários, a qual estamos assistindo todos os dias, dos sinais da segunda vinda de Cristo. Guerra, rumores de guerra. A palavra de Deus diz que o próprio Jesus ele vai dizer que quando olhares para Israel, que simbolizado na Bíblia pela figueira, quando ela estiver próxima, florescendo, dando fruto, então já chegaria o dia da segunda vinda do Senhor. Mas aqui ele está falando que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas ele vai dizer assim, mas considerai isto, eu estou no capítulo 24, versículo 42. Se o pai de família soubesse, quando chegar o dia da segunda vinda do Senhor, quando chegar o dia da segunda vinda do Senhor, ele vai dizer assim, mas considerai isto, eu estou no capítulo 24, versículo 42. Se o pai de família soubesse, quando chegar o dia da segunda vinda do Senhor, ele vai dizer assim, mas considerai isto, eu estou no capítulo 24, versículo 42. Se o pai de família soubesse
Que da vigília da noite que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa, né? Então, o que é que o Senhor Jesus ele quer dizer com isso? Que o crente ele deve vigiar constantemente, não apenas na hora do culto ou na hora que está com oportunidade, mas todas as horas da nossa vida. Vigiai. A palavra de Deus diz vigiai e orai, porque não adianta oração sem vigilância. A vigilância ela vem primeiro, a gente vigia para depois orar, e depois da oração a gente vigia de novo, amém? Porque o próprio Davi ele vai dizer em Salmo capítulo 5, pela manhã eu apresentei a minha oração e vigiei. Porque se eu orar, se eu abençoar, se eu amar, se eu pedir proteção na minha oração e não vigiar, o diabo ele vai passar o dia todinho para querer desconsiderar aquilo que eu apresentei a Deus. Ele vai colocar tribulação na nossa vida, ele vai colocar alguém no nosso caminho para querer estragar o nosso dia, para querer desconsiderar, esfriar a nossa fé. Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que ter a vigilância redobrada. Então, o que é que o Senhor Jesus vai dizer? Mas considerar isso, se o pai de família soubesse que era a vigília da noite, eita, a vigília da noite, aleluia. Então, muitas das vezes, o ladrão, ele age na boca da noite, na madrugada, porque ele sabe que não vai ter tanta vigilância, não tem polícia no meio da rua, não tem pessoas passando. Então, se o pai de família soubesse que alguém iria adentrar na nossa casa, naquela hora estaríamos esperando para que o ladrão não entrasse, não surrupiasse os nossos bens, não fizesse nenhum mal a nós e nem a nossa família. Porque a palavra de Deus diz que o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus ele complementa dizendo que o Senhor ele veio também para dar vida e vida com abundância. Aleluia. Então, ele vai falar da vigília da noite. Muitas das vezes nós esquecemos de vigiar, não buscamos mais a Deus, aleluia, naquele horário da madrugada. Outrora, no início da nossa fé, levantávamos sim, para buscar na madrugada, mas é complicado, a gente trabalha no outro dia, realmente é. Mas o Senhor, ele manda vigiar em todos os momentos da nossa vida. Por isso não estareis vos desapercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir no momento e na hora que não penseis. Muitas das vezes há aquele pensamento, desde a época dos nossos avós, dos tempos antigos, que ouvimos, aleluia, os nossos avós falar, ei, vigia porque Jesus está voltando, e que Jesus é esse que não volta, mas os sinais estão aí, os sinais do tempo do fim. Então, nós não podemos ser pegos desapercebidos. Vou pular para o 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para o sustento a seu tempo. Bem-aventurado é o servo, que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Então, quando o Senhor ele voltar, ele quer que o seu povo ache servindo assim. Eu estou só complementando para chegar no, aleluia, no texto que eu acabei de ler, que é Mateus 25. Então, o Senhor Jesus, antes de chegar na parábola das 10 virgens, ele vai admoestando o seu povo a fazer tudo isso. Em verdade vos digo, que porá sobre ele todos os seus bens. Aleluia. Mas aquele servo que disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber com os ébreos, virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera, e a hora vem e que ele não sabe. Separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Aleluia! E ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, a palavra de Deus ela vai ser bem específica quando ela fala da separação. O Senhor Jesus ele lança a parábola do joio e do trigo. Ele vai dizer, aleluia, que plantaram ali o trigo e o inimigo veio à noite, aleluia. Olha a hora que o inimigo age, na hora que o dono da terra estava dormindo, e plantou também o joio. A palavra de Deus diz que ambos cresceram juntos,
ambos cresceram juntos. E os servos olharam aquela situação e diziam: mas espera aí, o senhor não plantou o joio? E por que também nasceu? O senhor não plantou o trigo, então por que também nasceu o joio? Ele disse: quando estávamos dormindo à noite, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. Eles pediram para arrancar, ele não. A gente só pode arrancar no dia da colheita, porque tentando nós arrancar o trigo, saia também, arrancar o joio, saia também um trigo. E nós podemos matar algo que não tem nada a ver, que deve continuar. Só que a palavra é bem específica que diz que eles crescem juntos. As raízes, elas se entrelaçam, mas tem uma diferença entre o joio e o trigo. O trigo, ele tem fruto, o joio, ele não tem. Então, quando cresce junto, pode até parecer, aleluia, mas você vai observar pelos frutos. Se não tiver fruto, irmão, aleluia, então é a palavra que julga, não sou eu. Vamos continuar. A palavra diz que tem uma parábola da rede, que diz que o pescador, ele lança a rede, aleluia, e ele puxa uma variedade de peixe. O que presta vai para um lado, o que não presta vai para o outro lado. Ele vai falar também, aleluia, na sua palavra, louvado seja o santo nome do Senhor, do bode e da ovelha. Ele vai separar o bode para um lado e a ovelha para o outro lado, aleluia, porque a ovelha é aquela que obedece, o bode é o que não obedece. Então o bode vai para um lado e o outro vai para o outro lado. Ele vai dizer: sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Vou chegar em Mateus 25. Ele vai lançar essas parábolas para o tempo do fim. Então ele vai dizer que o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas sairão ao encontro do esposo. Em outras traduções está do noivo. Às vezes as pessoas pregam que essas 10 mulheres estavam à espera do noivo para se casar. Não, eram damas de honras que eram convidadas para um casamento. Era 10 virgens, aleluia, que era convidada ali para um casamento específico. E a palavra de Deus vai dizer que elas foram convidadas. O evangelho, o próprio Jesus falando, ele vai dizer que 5 eram prudentes, 5 vigiavam, 5 tinham azeite nas suas lamparinas, porém 5 eram loucas. O que é que a palavra de Deus quer dizer com loucas? 5 não estavam nem aí, não se prepararam, não trouxeram azeite na botija de reserva, só tinha aquele tanto, porque talvez pensavam que o noivo não vai demorar, e assim que o noivo chegar, o que trouxemos, pastor Adriano, vai dar, para quando ele chegar, a gente adentrar na festa das bodas. E a palavra de Deus diz que 5 prudentes e 5 eram loucas. As loucas, versículo 3, tomando sobre si as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Então, só tinha um azeite para dentro da lâmpada. Só que a lâmpada de antigamente era feita com barro. Só quem tinha acesso ao azeite era o dono da lamparina. Quem estava de fora não conseguia ver, pastor Marcos, o que é que tinha dentro. Então tu sabe da tua essência, tu sabe o que é que tem dentro da tua lamparina, tu sabe, aleluia, o que é que tu carrega. Então não deixe, irmão, ninguém está te medindo, louvado seja o santo nome do Senhor. Não tem azeite na lamparina, aí só tem pavio, aí quando começa a queimar se apaga ela. Peraí, quem sabe é o dono da lamparina. E a palavra de Deus diz que 5 tinha reservas, 5 não tinha. Louvado seja o santo nome do Senhor. E muitas das vezes, irmão, a pessoa que tem uma lamparina e não tem azeite, logo se apaga, se levanta. Muitas das vezes bonito, nós vemos casos e casos, mas não tem essência, não tem azeite. O pavio começa a queimar, queima. O pavio começa a queimar, queima, mas logo se apaga porque não tem nada por dentro, não tem azeite na sua botija, não tem azeite na sua lamparina, aleluia. As loucas tomando sobre si
As suas lâmpadas não levaram consigo azeite. Olha o que foi que as prudentes fizeram, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Então ela tinha azeite, aleluia, na lamparina, e tinha azeite reserva para, se caso o combustível fosse apagando, elas iam enchendo de novo. E o combustível onde tem azeite é na casa do Senhor. Todos os dias você adora ao Senhor, você busca o Senhor na beleza da sua, aleluia. Você busca o Senhor todos os dias da sua vida, e a sua botija ela vai se enchendo. Vai secando a lamparina e você vai colocando dentro, porque você está buscando ao Senhor. Você está buscando o azeite, aleluia. Eliseu chega na viúva. Ela vai olhar para Eliseu desesperada. Os meus filhos estão prestes a ser levados como escravo. Meu marido morreu e está devendo. E agora? Eliseu olha para aquela mulher e pergunta: o que é que tu tem na tua casa? O que é que tu tem na tua casa? Ela disse: não tem um senão uma botija esquecida no canto da sala com um pouco de azeite. Ainda tem azeite, igreja? Tem esperança. Se ainda tem azeite, tem esperança. O Senhor quer fazer um milagre aí. Você pode muitas das vezes dizer: eu não tenho nada. Mas se tiver azeite, irmão, tem esperança. Não pode deixar a botija secar. Se deixar a botija secar para comprar de novo, não tem condições. Quando você for e voltar, pode ser que a porta já esteja fechada, aleluia. Ei, peraí, eu vou comprar. Enquanto a arca estiver aberta, a esperança. Os pregadores estão pregando, as pessoas evangelizando, porque a arca ainda está aberta, aleluia. Mas quando fechar as portas e selar com betume, não há mais chance, aleluia, é tribulação. A palavra, irmão, aleluia, está sendo pregada. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Uma coisa que o pastor Vicente falou aqui realmente é verdade. As campanhas é só para obter vitória. Não é errado e não é ruim. Quem é que não quer ter vitória? Mas por que não fazemos campanha, aleluia, para levantar aqueles que estão caídos? Por que as campanhas não vêm, aleluia, para ressuscitar aquele que já morreu, aquele que não tem mais força para se levantar? Um reavivamento espiritual, aleluia. Vamos orar, vamos fazer campanha, mas a campanha é só vitória, as 7 botijas, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E tome campanha, e ninguém vê mudança, porque as pessoas não estão atrás de Jesus, estão atrás de vitória, aleluia. Jesus é o dono da vitória. Mas também a palavra tem que ensinar a ir para o céu, aleluia. Porque se você tiver vitória e não tiver Jesus, na hora que ele voltar, você não sobe. Louvado seja o santo nome do Senhor. Sim que era prudente, e sim que é louca, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Então, as prudentes estavam preparadas, esperando a vinda do esposo ou do noivo. Versículo 6. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. É uma coisa que não pode acontecer. É de você cair naquele negócio de dizer: Jesus está demorando a voltar. Eu vou dar uma volta no Egito, venho já. Vou só na Babilônia, venho já. Ei, eu vou só ali na Síria, vou só aqui, só um pedacinho. Quando escutar aquele grito lá e vem o noivo, não dá tempo de correr, que a porta vai se fechar. A porta vai se fechar, e depois que a porta se fechar, aí a palavra de Deus diz bem aqui, ó, que vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem adivinha. A palavra de Deus diz que haver prantos e rangeres de dentes. Irmão, estou pregando a palavra, viu? Em nome de Jesus. A palavra de Deus vai dizer aqui, ó: e tardando o esposo, toscanejaram e adormeceram. A nossa fé não pode dormitar, não pode adormecer. A nossa fé, aleluia, não pode toscanejar.
Quando nós sentimos, a palavra de Deus diz, examine-se o homem a si mesmo. Quando sentimos no nosso coração que estamos toscanejando, esfriando ou perdendo a fé, comece a orar: Senhor, eu não aceito essa situação na minha vida. Eu não aceito esfriamento, eu não quero cair, Senhor, porque quando tu voltar eu quero subir contigo, ó Pai. A verdadeira campanha é essa. É a campanha de ir para o céu. É a campanha de subir com Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que elas adormeceram. Olha a hora que o noivo chegou, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. O que é um clamor? É uma voz bem alta, é um grito. É uma mensagem, aleluia, que dizia assim a mensagem, ó. Aí vem o noivo ou o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens, as prudentes e as loucas, se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apagaram. Igreja do Senhor, não deixe a lâmpada se apagar. Não deixe toscanejar o ponto do azeite secar para a lâmpada se apagar. Porque se apagar vai ser difícil comprar de novo. Então, enquanto tiver azeite na lamparina, na lâmpada, eu não sei, na botija, há esperança. A palavra de Deus diz que à meia-noite houve-se um clamor. O que é o clamor? É uma mensagem. Aí vem o esposo, saíram ao encontro. Vou falar de novo. Muitas das pessoas estão correndo atrás do mensageiro, mas a Bíblia, ela não fala quem foi que gritou, pastor Marcos. Ela não fala quem foi que gritou, mas hoje as igrejas estão correndo atrás de mensageiros e não da mensagem. As igrejas estão se enchendo quando o pregador vem de fora. Quando é um pregador que tem várias visualizações nas redes sociais, quando é famoso, quando prega, aleluia, em eventos grandes, eu vou. Mas quem é? É o da casa? Hoje eu não vou não. Porque as pessoas estão correndo atrás hoje em dia dos mensageiros e não da mensagem. Então devemos deixar o mensageiro de lado e se ligar na mensagem de Deus. Porque o mensageiro não leva ninguém para o céu, mas a mensagem de Deus ela leva. A palavra de Deus é que leva para o céu, não é o mensageiro. O mensageiro só é uma instrumentalidade usada nas mãos do Senhor para levar a mensagem, as boas novas. O profeta é para anunciar, mas o profeta ele não consegue te salvar. A salvação não é para o João Batista, não é para o José, nem para Maria. A salvação não é para Ezequiel. A salvação não é, aleluia, para Adão, para Moisés, que foram homens importantes. É Jesus Cristo de Nazaré, que é a própria palavra. Então o mensageiro, igreja, ele leva a mensagem, mas ele não é mais importante do que a palavra, pastor Marcos. Evangelista Carlos Antônio, evangelista José Carlos, pastor Adriano, evangelista Alfredo e a igreja que me ouve. As pessoas hoje em dia estão correndo atrás do mensageiro. As igrejas lotam quando é um pregador famoso. Mas quando é um irmão que está sendo usado nas mãos de Deus de casa, muitas das vezes as pessoas não dão crédito. Mas aqui, o que é que a Bíblia fala? Aí vem o noivo, cadê o mensageiro? Ele não aparece. Mas o noivo, ele aparece, porque é quem tem que aparecer, que ele cresça e que eu diminua. Vamos aplaudir, igreja, aleluia. Que ele cresça e que eu diminua. Pode aplaudir, igreja, consegue não aplaudir o Senhor? Aleluia. O mensageiro, irmão, ele não é importante não, é a mensagem. É a que leva para o céu. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. A palavra de Deus diz: e todas aquelas virgens se levantaram, se prepararam. E as loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que falte a nós e a vós, e giantes e vendem comprar para vós. E tendo ido comprar, chegou o esposo, e elas que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Esse daí é o perigo.
de não ter azeite na hora que o Senhor chegar, na hora que o noivo chegar, na hora que o esposo chegar. Na hora que ele chegar tem que estar preparado, porque senão fica do lado de fora. A mensagem é para ir para o céu, irmão, não é para oba-oba. Amém? Porque os dias são maus, Jesus está voltando, aleluia. A palavra de Deus diz que elas foram pedir às prudentes: ei, me arruma um pouco do teu azeite. Nós não podemos viver da fé dos outros. Irmão, ore por mim, ore. Você ora. Eu lhe dei a autoridade para pisar em serpente e escorpião. A autoridade é sua. Muitas das vezes o irmão: ei, eu quero a fé de Abraão. A fé de Abraão foi só para Abraão. O Senhor quer dar fé para ti, aleluia. O Senhor quer te dar uma identidade. Ei, me dá a paciência de Jó. A paciência foi para Jó. Deus vai dar uma paciência para ti, aleluia. Ei, me dá, aleluia. A sabedoria de Salomão. Ei, o Senhor quer dar sabedoria para ti. Não vamos viver da fé dos outros. Ei, irmão, ore por mim. Eu posso pedir oração, posso, mas eu não posso viver em função disso. Eu posso pedir para o pastor Adriano orar por mim, eu posso, mas eu não posso direto estar dependendo do pastor Adriano, porque o Senhor quer que eu ore e quer que eu busque também. Aleluia! Então não podemos, igreja, viver da fé dos outros, aleluia. A gente tem, aleluia, a essência, o Senhor quer nos dar da própria essência de cada pessoa, de cada identidade, aleluia. O crente, ele tem a sua identidade. Ele não pode estar copiando pregador, ele não pode estar copiando a oração avivada e nem oração eloquente. Joga para fora o que tu tem no teu coração, aleluia, que Deus, ele vai escutar e vai te responder. Mais do que palavra bonita é a sinceridade diante do Senhor. Seja sincero, igreja. Lance para ele, para fora, todas as suas ansiedades, porque a palavra de Deus diz que ele tem cuidado de mim e de você. Está ansioso? Lance nos pés do Senhor. Está ansioso? Ore ao Senhor. Está triste? Cante hinos ao Senhor. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. A palavra de Deus diz que elas vão comprar. E se fechou a porta. Depois chegaram as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Olha aqui, ó, a porta já se fechou. E ele respondendo, dizendo: em verdade vos digo, que vós nem vos conheço, nem vos conheço. Essa é a frase que nem eu e nem você queremos escutar naquele grande dia. Mas eu expulsei demônio no teu nome, eu preguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu nem vos conheço. Aleluia. Aí ele vai finalizar, para finalizar a palavra, versículo 13, vigiai, pois não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, igreja, vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir. A igreja de pé, um minutinho de oração, vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé para fazer só um minutinho de oração, agradecer a Deus pela palavra. Louvado seja o santo nome do Senhor. Maravilhoso Deus, querido, santo, verdadeiro e justo. Deus Todo-Poderoso, nos faz, Senhor, como aqueles servos, Senhor, que quando o Senhor chegar, nos encontre vigiando e fazendo conforme o Senhor nos ensina, Deus Todo-Poderoso. Ô Santo dos Santos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, coloca, Senhor, a cada dia azeite na nossa botija, na nossa lamparina, para que quando o Senhor chegar, nos pegar vigiando e com a nossa lamparina acesa. Não deixa a nossa fé se apagar. Não deixa, Deus Todo-Poderoso, a nossa fé, Senhor, em Ti se apagar, para que nós sejamos conforme a Tua vontade. E quando o Senhor chegar, nos achar vigiando, ô Senhor, livre e nos guarda de todos os males, Pai. É o que eu te oro com fé, já te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. E as palmas exaltam o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus, eu saúdo a igreja na gloriosa paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, quero registrar aqui a presença da nossa irmã Lurdinha, convidada pela irmã Liduína. A irmã muito bem-vinda, a igreja diz amém? Amém. Uma alegria para nós, tá bom? Nós temos aqui alguns períodos de oração que nós vamos estar apresentando ao Senhor, logo após aqui aos avisos, tá?
a ausência de alguns irmãos. O pastor Regiane cooperou hoje lá no Parque do Vaqueiro, que o culto no domingo voltou a ser à tarde, e depois foi para o Itambé, cooperar lá, o pastor Regiane. E o diácono Antônio Rodrigues também está no Itambé. Nossa irmã Solange, o nosso irmão missionário Zé Raimundo, missionária Solange também estiveram no Itambé hoje, tá certo? E nós fizemos uma reunião durante essa semana, irmãos, e tivemos que alterar lá a direção do Parque do Vaqueiro. Então, quem vai ficar lá à frente agora é o missionário Zé Raimundo e a missionária Solange. O pastor Regiane estava encontrando dificuldades devido à saúde dele, já há 2 meses, já muito difícil, né? E então o casal que já foi quem iniciou a obra lá, missionário Zé Raimundo e missionária Solange, ficaram, a partir de agora estão à frente da obra lá no Parque do Vaqueiro, tá bom? Glória a Deus. E hoje eles estiveram lá, tá? Fazendo a obra do Senhor. Os irmãos sabem que o diácono Silvio está enfermo, né? A maioria aqui já sabe, se recuperando da cirurgia e infelizmente também está muito gripado, né? Está com essa virose. Então estejam lembrando dele, tá certo? Em oração e lembrando também para ajudar, porque ele é autônomo, né? E enfermo ele não trabalha, então não tem renda. E cada irmão que puder, eu já sou muito grato pela contribuição que fizeram para a cirurgia, foi um valor que ajudou muito. Mas quem lembrar e puder, vá até o irmão Silvio, vem aqui, fale com a diaconisa Cícera, fale comigo, que a gente conduz até ele toda a ajuda que os irmãos puderem nesses dias, tá bom? Também, irmãos, nós temos a ausência hoje aqui do Francisco Souza, irmão Francisco, a irmã Gisele. Irmão Francisco, desde sexta-feira, está bastante enfermo, né? E disse que ainda continua febril, muitas dores no corpo, não está bem, então ele não pôde vir, mas o Bruno está aí, glória a Deus, o irmão Bruno, representando a família, que Deus abençoe. Então, essa é a ausência dos irmãos que não puderam estar aqui, tá certo, irmãos? E os demais nós vamos estar orando a Deus, né, pedindo saúde, né? Glória a Deus. Eu também quero falar que a nossa semana de trabalho normal, né? Amanhã, Escola Bíblica, a lição de número 12. O versículo-chave dessa lição é Evangelho de João 19:30, quando Jesus cumpriu com a missão dele na cruz e disse: está consumado, né? Então nosso Senhor cumpriu a missão e nós vamos estar estudando, irmãos, nessa lição de amanhã aqui na igreja, da prisão à condenação e crucificação do Senhor Jesus, tá bom? Então é um assunto bem falado, bem conhecido da maioria dos irmãos, mas sempre tem algum detalhe que nos chama a atenção, que nós aprendemos, e eu convido a igreja mais uma vez a fazer um esforço, estar presente na escola bíblica, você e sua família, tá bom? Nós temos aqui a classe de adulto e a classe e 3 classes, crianças, pré-adolescente, adolescente. Então, por gentileza, faça um esforço e venha participar. A gente sabe que tem irmãos que querem, mas infelizmente não podem, estão impedidos devido ao trabalho, alguma situação, tá certo? Então, muita coisa boa na lição de amanhã. Os irmãos estão convidados, então, a se fazerem presente, tá certo? Meus irmãos, o pastor Marcos, ele vai fazer aqui um comentário sobre o cantar a Deus e logo após eu estarei apresentando essas pessoas aqui em oração e orando com a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Santa Mãe da Igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. É só para poder notificarmos toda a igreja, tivemos uma reunião com a maioria das lideranças e alguns irmãos que vieram para a reunião sobre o assunto Cantar a Deus 2025, tá bom? O que eu quero passar aqui é sobre a questão das blusas, tá bom? Alguns irmãos pediram, né, se vai querer ou não. Aí nós colocamos, a irmã Renata colocou no grupo uma enquete, e alguns voltaram que queriam, tá certo? Mais de 14, quase 20 pessoas
né, optaram pela blusa. Vai ser uma blusa simples, tá certo? O menor preço que nós conseguimos, tá bom? Foi R$27, tá certo? E o que eu queria dizer, quem for querer a blusa, dê o seu nome para a irmã Vera, tá bom? Que ela está colhendo os nomes das pessoas que vão querer a blusa, tá bom? E na próxima semana eu vou estar trazendo os tamanhos para os irmãos já escolher os tamanhos, tá certo? Ok? Quem quiser para criança também, viu? Aí vocês também notificam a irmã Vera, tá certo? No caso lá, na minha família, eu vou querer 3. A minha, da minha esposa e da Kathleen, tá bom? Então, vou mandar fazer 3, tá certo? Então, quem tem filho pequeno, quem quiser, tá certo? É uma opção, tá bom? Não é obrigado, tá certo? E também, não é obrigado, tá certo? Não se sintam constrangidos em comprar a blusa. Não faça isso, tá bom? Se não podem, tá certo? Não tem problema, ok? Tá certo? Mas se vocês quiserem optar pela blusa, do Cantar Deus do evento, você procura a irmã Vera, tá certo? Quem puder já dar a metade do valor, que é a metade que a gente entrega para o profissional que vai fazer as blusas, tá certo? Ele quer a metade antecipada para poder já, né, comprar os insumos para poder começar a fazer a blusa. Então, vocês vão ter um prazo até o dia 5 do próximo mês para poder entregar a metade do valor da blusa, tá certo? Dos 27, a metade dos 27. Então, vocês têm até, quem for querer a blusa, até o dia 5, que é o dia que o pessoal vão, né, receber no dia, no final do mês, até o dia 5, para poder vocês, né, darem a metade da blusa. E também, vocês podem estar entregando também para a irmã Vera, tá certo? Depois eu falo com ela, tá bom? Então, tanto os nomes que vão querer as blusas entregar a ela, como também o valor, quem já tem, já pode dar, já pode entregar a ela, que vai anotando também esses valores, tá certo? Então, até aí, até agora, só esses informes. E durante o percurso, tá bom? Até chegar ao evento, vamos estar dando também, notificando, atualizando as informações para a igreja, tá ok? Então, que Deus abençoe em Cristo Jesus, irmãos, e que os irmãos possam se sentir realmente acolhidos por esse evento, em nome de Jesus. Divulgue, tá certo? Nas suas redes sociais, no ciclo de amizade, convide as pessoas que precisam, né? Aqueles que estão caídos, aqueles que estão distantes, estão afastados, tá certo? Esse é o intuito do evento, em nome de Jesus. Amém? Então, as palmas louvem e agradeçam ao Senhor. Pastor Vicente. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós vamos estar orando, irmãos, por algumas pessoas. A irmã Thalia está enferma, não veio também, está enferma, vamos pedir por ela. Também a nossa irmã Núbia, né, que congrega conosco, mas vem dificilmente, é que ela cuida do filho, do neto dela, que é como um filho especial e é muito complicado lá, né? Mas ela está todo dia falando conosco, está ligada, orando, está uma bênção, né? Vamos orar por ela e por toda a família, pelo irmão Roberto, seu esposo, né? Nós vamos orar também pela saúde e recuperação do Diácono Silvio, do Francisco Souza também, vamos pedir que Deus opere na vida dele. E nós temos aqui, irmãos, também a mãe do nosso irmão Diácono Gustavo, que sofreu uma queda, né? Inclusive está hospitalizada. Vamos orar e pedir que o Senhor Deus tenha misericórdia e coloque a mão sobre a vida da nossa irmã, a irmã Fátima, tá? E também a mãe do evangelista Alfredo também sofreu uma queda, é a irmã Maria. Vamos orar também por ela, né? Para o Senhor Deus ter misericórdia. Os idosos, então, irmão, o risco é muito grande de queda, né? Então, que Deus tenha misericórdia de todos, né? Eu já estou na faixa do idoso também, né? Amém? Mas ainda estou esperto. Então, mas a gente perde muito a mobilidade, né? Então, vamos orar pelos idosos, né? Para Deus livrar dessas quedas de acidente, em nome de Jesus, tá? Meus irmãos, e hoje é com alegria que nós temos aqui a irmã Ana Rebeca. Levanta a mão, Ana Rebeca. O irmão Rafael receber a vitória, né? A Júlia chegou, né? Teve uma complicaçãozinha, mas está dando certo, né? Amém? Quer falar alguma coisa, Ana Rebeca? Amém. É sempre um processo muito delicado, né? A gestação, a chegada de uma criança, mas para a glória de Deus, tudo correu bem, apesar das complicações que a irmã Ana Rebeca tem, né? Que alterou diabetes, pressão, essas coisas e tudo, mas Jesus deu vitória, estão aí celebrando. Vamos agradecer a Deus. Já agradecemos, vamos agradecer mais pela chegada da Ana Júlia
em breve estará sendo apresentada aqui ao Senhor nosso Deus, né? Tá bom? Então eu convido agora os amados a ficar de pé, tá certo? Os demais trabalhos da igreja normal, os irmãos já sabem, né? Quem tiver dúvida, liga, pergunta, fique à vontade. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, muitíssimo obrigado, Senhor Deus, por nos trazer mais uma vez a sua presença maravilhosa. Obrigado, meu Deus, por este banquete, esta mesa farta que desceu do céu nesta noite, com tantas mensagens maravilhosas, Senhor. Amado Deus, recebe nesta noite a nossa adoração, nosso clamor e responde, Senhor, agora com sinais, milagres e maravilha nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, olha para cada irmão e irmã, família que está representada aqui, pedindo milagre, pedindo cura, libertação, salvação. Meu amado Deus, abençoa cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, nós apresentamos aqueles irmãos que estão enfermos, Senhor, na Tua presença. Pedimos pelo obreiro Batista que teve uma melhora, que a Tua mão esteja com ele para curar completamente. Pela Thalia, Senhor, da saúde. Pedimos, ó Deus, também por essas irmãs que sofreram essas quedas, meu Deus, a irmã Fátima, a irmã Maria. Opera na vida destas mulheres, Senhor, que a Tua mão esteja ali para operar e dar saúde a elas, Pai. Pedimos também pelo nosso irmão Silvio, Diácono Silvio, Senhor, pelo nosso irmão Francisco Souza, pela nossa irmã Núbia Alberto, meu Deus, abençoa maravilhosamente, ó Pai. Pedimos também, meu Pai querido, pela nossa irmã Maria Melo, também que todo dia é uma luta. Nossa irmã Josefa, Diácono Josefa, opera a maravilha do Senhor. Vem, Senhor, fazer maravilha, tirando essas dores, repreendendo a causa dessas dores. Pedimos pela missionária Rita, pela diaconisa Lourdes Girão, opera na vida dela e da família, Senhor. Pedimos cura, pedimos salvação, pedimos libertação, Senhor. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, a nossa adoração a Ti, antes de tudo, é porque o Senhor é Deus, meu Pai, não é por uma troca. O Senhor conhece os nossos corações, meu Pai, mas o Senhor também nos manda buscar, Pai, pela cura, pelo milagre, pelas maravilhas. Ó Deus, continua operando em nós, nas nossas vidas. Eu quero também agradecer, meu Deus, pelos livramentos que o Senhor deu aos seus filhos, meu Deus. Obrigado pelo grande livramento que o Senhor deu ao nosso irmão Jocélio, ó Pai. Ó Deus, a nossa irmã também, meu Pai, a sua casa pegando fogo, mas o Senhor colocou as mãos ali, entrou com providência e ela pôde testemunhar hoje. Continua abençoando a irmã Zuíla, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem por cada ser humano na face da terra, e especialmente para aqueles que se voltam para Ti, porque o Senhor diz que se nós nos tornar para Ele, Ele se torna para nós. Todos que buscam a Ti, Senhor, vê a mão poderosa do Senhor pela Sua bondade e misericórdia. Senhor, obrigado, Senhor, por este momento. Traz a paz, traz a alegria, traz a saúde a cada um de nós, a providência, o socorro, meu Pai, nas nossas vidas. Dá, Senhor, soluções naquelas causas consideradas impossíveis, Pai. Opera nas famílias, Senhor da glória, desfazendo e destruindo toda a obra de Satanás, e a Tua paz celestial venha reinar em cada lar e em cada família, Pai. Pai, nós pedimos em nome de Teu Filho amado Jesus, Senhor, nos dá uma noite de paz, de descanso do corpo, da alma, Senhor. Abençoa aqueles que não conseguem dormir por causa de doença, enfermidade, preocupações. Dá, Senhor, saúde. Dá, meu Deus, a paz neste coração, meu Pai. Abençoa também, Senhor, a semana de trabalho que vai se iniciar na Tua obra e também na vida secular dos Teus filhos, guardando, livrando e provendo. Em nome do Senhor, Pai, Te agradecemos. Amém e amém, Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja do nosso Senhor Jesus em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.